Uma das coisas que nós percebemos nesses últimos tempos, e eu falo não apenas com as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, eu falo das pessoas e dos irmãos que estão dentro da igreja, que é o medo. O medo de tantas coisas. E esses dias, como a pastora Amanda falou, nós fomos presenteados com uma casa, e fruto de um consórcio que nós vínhamos pagando já há quase 4 anos, e um consórcio de 17 anos, e o Senhor antecipou 12 anos e nos presenteou. E já vão fazer agora, dia 9 de março, 4 meses, e o banco ainda não efetuou o pagamento ao ex-proprietário da casa. E isso tem trazido muitas inquietações para nós. Como ela mesma falou, a gente começou a pensar assim: não, quando esse dinheiro sair, nós vamos fazer isso. Quando esse dinheiro sair, nós vamos fazer aquilo. E inconscientemente nós percebemos que todo o nosso dia a dia estava voltado para esse dinheiro que ia sair. Foi quando o Espírito Santo ministrou a ela e também vinha ministrando a nossa vida, exatamente assim: quem tem sustentado vocês até hoje? Saindo esse dinheiro ou não, eu tenho sustentado vocês. Eu tenho uma irmã que é corretora de imóveis, e ela entende bem esses trâmites de compra e venda de imóvel. Não é daqui, ela mora na Paraíba, em João Pessoa. E de tanto eu falar com ela das dificuldades da liberação desses recursos, praticamente em 3 dias ela manda mensagem: o dinheiro saiu. E depois que o Senhor ministrou as nossas vidas, antes de ontem ela ligou: Pedro, o dinheiro saiu. Eu disse: não, mas no tempo de Deus ele vai sair, e nós estamos confiando. E hoje nós vivemos um tempo onde, eu citei apenas um testemunho meu, pessoal meu, que nós temos que enfrentar os nossos medos. Amém? Olhe para o vizinho, para a pessoa que está do seu lado, e diga assim: hoje Deus vai falar contigo que você precisa enfrentar os seus medos. Amém? Amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 32. Eu vou esperar que você abra a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 32. Podemos? Amém ou não amém? Diz assim: e quando partimos de Horebe, passamos por todo aquele grande e terrível deserto, que vistes pelo caminho dos montes amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenou, e chegamos a Cádiz Barnea. E eu vos disse: chegastes aos montes amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá.
Eis que o Senhor teu Deus coloca a terra diante de ti. Vai e possua, como o Senhor Deus dos teus pais te disse. Não temas, nem te desanimes. E vos aproximastes de mim, cada um de vós, e dissestes: enviaremos homens diante de nós, e eles espiarão a terra, e nos dirão por qual caminho devemos subir, e as cidades que iremos. E o dizer me agradou bem, e tomei 12 homens dentre vós, um de cada tribo. E eles foram e subiram o monte, e chegaram ao vale de Escol e o espiaram. E eles tomaram em suas mãos o fruto da terra, e o trouxeram até nós, e nos trouxeram a palavra, e disseram: é uma terra boa, porque o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mesmo assim, não quisestes subir, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor vosso Deus, e murmurastes em vossas tendas, e dissestes: portanto o Senhor nos odeia, e nos trouxe da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos desanimaram os nossos corações, dizendo: esse povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e muradas até os céus. Além disso, vimos os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos amedronteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, pelejará por vós, conforme tudo o que fez por nós no Egito, diante dos vossos olhos. E no deserto, onde viste como o Senhor teu Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho em que fostes, até chegasses a esse lugar. No entanto, nisto não crestes no Senhor vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Curva a tua cabeça, nós queremos fazer essa oração. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa, Senhor, casa da bênção, casa da oração, casa dos milagres, Pai. Estamos aqui, Senhor, para receber a tua palavra, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que liberta, a palavra que prospera as nossas vidas, Pai. Senhor, que os nossos ouvidos e o nosso coração esteja sensível a ouvir a tua voz, e que essa voz produza em nós mudanças, ânimo, força, coragem, para nós alcançarmos a terra da promessa, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o medo, ele sempre será um problema nas nossas vidas. A Bíblia, todo tempo, ela está falando: não tenha medo, não tem mais. É tão interessante que esse é um dos mandamentos mais repetidos na Bíblia. Mais de 300 vezes, Deus ordena ao seu povo para que o seu povo não tenha medo. Por que será que Deus manda a mim e a você, que somos o seu povo, não temer, não temer? Porque Deus sabe que o medo, além de roubar o nosso potencial da vida,
o medo, ele fica subjugado como se fosse um dragão, como se fosse algo invencível. Nós entramos debaixo do medo e ficamos paralisados. É tão interessante que o medo, ele também nos força, escute isso, o medo, ele nos força a reverenciar os objetos ou as pessoas de nossos temores. Foi isso que eu acabei de testemunhar aqui. O medo começou eu colocando e reverenciando esse dinheiro que ia sair, ou que vai sair, acima de uma certeza de que Deus é o supridor da minha vida. Deus é o supridor da minha casa. Até hoje, o Senhor tem nos sustentado. Então, o medo, ele começa a nos levar a reverenciar os objetos ou as pessoas dos nossos temores. E isso começa a nos aprisionar. E é isso que acontece. Porque, além dele nos paralisar, o medo, ele nos faz, de alguma forma, adorar, de alguma forma, reverenciar aquelas coisas ou pessoas que nós tememos. É tão interessante que, nesses trâmites de escritura de cartório, para poder sair os recursos, a gente enviava documento e o cartório dizia, mais ou menos assim, daqui a 7 dias a escritura está liberada. Quando dava os 7 dias, o cartório dizia, mas está faltando um documento. E aí eu corro para providenciar o documento e entrego no cartório. Ele diz, agora vai correr mais 7 dias. E nesse processo, vão completar 4 meses. E isso começou a ocupar, e nós começamos a reverenciar essa situação, porque essa situação começou a nos gerar medo. Medo de quê? Poxa, nós precisamos desses recursos para honrar alguns compromissos, precisamos de alguns recursos, porque mesmo estando na nossa casa, no contrato que nós fizemos, até sair os recursos, eu tenho que pagar o aluguel ao ex-proprietário. E quando o recurso sair, ele devolve os valores do aluguel para mim, como se fosse uma garantia para ele. Então, além de pagar os impostos, que é ITBI, que é caro, eu vendi um carro para poder fazer jus ao pagamento desse ITBI, que é imposto de transmissão. Vai surgindo custas, e tem uma hora que nós ficamos, Senhor, quando é que vai sair, porque as coisas estão apertadas. É tão interessante que o medo nos governa, tanto para o bem, como para o mal. Lá em Êxodo, eu queria que você abrisse e marcasse esse texto que nós estamos meditando, mas em Êxodo capítulo 20, versículo 20, diz assim, e disse Moisés ao povo, não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis.
Na realidade, Moisés estava dizendo ao povo: não tenham medo dos relâmpagos, não tenham medo dos trovões no monte, porque Moisés estava no monte. E ele diz: Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecado. Trazendo um exemplo prático. Aquilo que a pastora Amanda ministrou agora há pouco. Você sabe da importância de dizimar. E aí você se aperta. E você começa a negociar e diz: não, eu não vou dizimar, eu estou muito apertado. Mas você entende que são exatamente nas dificuldades, exatamente nas lutas que nosso coração é provado? Porque eu dar quando eu tenho, que sacrifício é? Mas o difícil é eu honrar o Senhor quando eu olho, estou cheio de conta para pagar, e mesmo assim digo: eu vou dar o meu dízimo. Moisés está dizendo aqui: olha, não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês. Porque se eu tiver temor a Deus, eu não negociarei. E se eu não negocio, eu não vou pecar. Porque quando eu deixo de honrar o Senhor, eu estou pecando, porque é um mandamento. Vocês conseguem entender isso que Moisés falou? Sim ou não? Então, voltando para o texto, lá em Deuteronômio 1, o medo, ele nos acompanha e nos governa desde quando nós nascemos. Quando você é pequeno, vem o medo da separação dos pais, o medo de monstros, o medo de fantasmas, o medo de assombração, o medo de estranhos. Nós temos uma bebê, a Antonella, que está agora um ano e 8 meses. Quando nós chegamos em algum lugar e uma pessoa vem falar com ela, ela já começa a chorar. Ela já se abraça no colo da pastora Amanda. Que é isso? Medo. Então o medo nos assola desde a infância. Nós crescemos, mas os medos continuam sempre maiores do que nós. Eles nunca nos abandonam. Não é mesmo? Sim ou não? Estou falando alguma coisa estranha para vocês aqui? Ou só eu que sinto medo? Nós crescemos e os medos continuam sempre maiores. Nós temos medo de perder alguém, nós temos medo de adoecer, nós temos medo de morrer, nós temos medo de acidente, nós temos medo de tragédia, nós temos medo de perder aquilo que nós conquistamos, nós temos medo de pobreza, nós temos medo de gente, nós temos medo de crítica, nós temos medo de animais, insetos, nós temos medo de escuro. Eu vou abrir um parênteses para falar da pastora Nara. Ontem a pastora Nara mandou para mim: pastor, tinha um escorpião aqui, 2 escorpiões. Eu disse: sangue de Jesus tem poder, Deus te deu livramento. Até eu brinquei hoje de manhã: é mais fácil eles morrerem do que você morrer.
maior que está nela do que eu está no mundo. Nós temos medo de insetos, nós temos medo de animais, nós temos medo de escuro. Muitos têm medo de altura, outros têm medo de elevador, outros têm medo de lugar fechado, outros têm medo de lugar aberto, outros têm medo de compromisso, outros têm medo de lugares cheios. A lista de medos, eu como um psicólogo e como pastor, a lista de fobias tem mais de 200 tipos de fobias. Sabe, queridos, é tão interessante que esses 200 tipos de fobias que são compilados, por quê? Por que tanto medo? Sabe, queridos, não existe sensação que se compare às das garras geladas do medo. Por que as garras geladas do medo? Porque o medo te paralisa. O medo, ele tem um poder de te deixar parado. Sim ou não? E quando nós somos tomados pelo medo, o corpo todo gela e nós ficamos paralisados. É horrível, meu irmão. Sim ou não? Ter medo, no entanto, não é de todo ruim. Sim, não é de todo ruim. Deus, Ele nos atribuiu medo. Você está ouvindo isso? Deus, Ele nos atribuiu medo para que usássemos de sabedoria para nos proteger do perigo, nos proteger do inesperado. O medo, ele orbita ao nosso favor, porque muitas vezes, um exemplo, eu particularmente, eu tenho medo de dívidas. Eu morro de medo de dívida. Não é medo não, morro de medo de dívidas. Então, esse medo que me assola termina me beneficiando. Sabe por quê? Porque eu sou mais cauteloso, eu sou mais prudente nas minhas decisões relacionadas a dinheiro. Eu sou um homem de fé, mas ao mesmo tempo eu sou um homem prudente, pelo menos tento ser. Então o medo, ele tem esse poder também de nos proteger do perigo, nos proteger do inesperado. Por exemplo, a cidade de Fortaleza é uma violência, sim ou não? Eu, quando saio no meu carro, mesmo sabendo que o Senhor está guardando a minha entrada, a minha saída, quando chega num sinal, eu observo, eu dou distância ao carro da frente. Eu não procuro andar em lugares que sejam esmos. Eu não confio em Deus, confio. Eu me lembro que eu estava com a presbítera de Lauba, buscando o prédio lá no Passaré, e colocamos o endereço no Google. E o Google muitas vezes leva a gente para lugar que a gente não quer. E chegou um momento que eu parei com a presbítera e disse: olha, o Google está mandando, não vou não. Eu não vou não. E eu voltei, eu dei ré e disse: vamos por outro lugar, porque eu não estou sentindo paz não. Então o medo, ele é benéfico, porque ele nos protege do perigo, ele nos protege do inesperado. Provérbios capítulo 1, eu queria falar o que a Bíblia fala do que eu estou falando agora.
Provérbios capítulo 1, deixa marcado lá em Deuteronômio, mas vamos ler Provérbios capítulo 1, verso 7, que diz assim: o temor do Senhor é um princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O livro de Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria, sim ou não? E olha o que Salomão está falando. Ele está dizendo assim, olha, o temor, o que é temor? Temor é obediência, temor é reverência, temor é adoração, temor é submissão. Ele diz assim, olha, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o temor do Senhor gera em mim obediência. Porque eu tenho medo de dívidas. Porque eu sou homem público. Eu sou uma referência. Já pensou eu estar aqui, chegar um cobrador e você como membro ver um cobrador vindo me cobrar? Que testemunho eu terei? Sabe o que eu mais escuto? O próprio pessoal que fez essa acústica aqui, eles disseram, o custo dessa acústica de som, como nós falamos, foi R$42 mil. E todos os prestadores de serviço que chegam nessa igreja dizem assim, pastor, a gente tem firmeza quando negocia com a Reconstruir. Porque a gente vai em lugares, igrejas, que os líderes atrasam, os líderes ficam dando desculpa. Quando nós fomos comprar cadeiras, um fornecedor de cadeiras disse assim, pastor, eu vendi para uma igreja, entreguei as cadeiras numa semana, na outra semana a igreja fechou e levaram as cadeiras. Mas aqui, pastor, é diferente. Eu digo isso para a honra e glória do Senhor. Aperto nós passamos, dificuldades nós passamos, mas eu tenho tanto medo nessa área, que o Senhor nos guarda. E eu sou dizimista e ofertante fiel. Não importa. Não importa. E olha que eu já passei por muitas lutas e dificuldades na minha vida e ainda passo. Então o medo nos supre com surtos instantâneos de força, de velocidade, de sabedoria. Eu falava nesta manhã, se chegasse agora, isso vai acontecer não, viu irmão, no nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, diga, sangue de Jesus tem poder. Mas se chegasse um homem correndo aqui armado, entrasse aqui por essa porta de vidro, correndo armado, o que é que você fazia? Você ficava olhando para o pastor Pedro pregar? Você dava era uma carreira. Você ia ter velocidade que você nunca teve na vida. Ou se não, no mínimo, você ia entrar debaixo da cadeira, nem dá, mas você entrava. Porque o medo, ele traz surtos instantâneos de força, de velocidade, de sabedoria, de atenção, justamente quando mais nós precisamos deles. E está vindo momentos aqui, na pandemia, quando estava tudo fechado, e eu vinha 2 vezes por semana gravar online, a rua toda fechada.
Aqui um deserto. E aí começaram a dizer, olha, está tendo arrastões aí na Santos Dumont. E quando eu saí da igreja, eu vi arrastando, meu irmão, sei não, viu? Eu nem Ayrton Senna correu mais do que eu no carro. Eu saí desviando, sabe? Eu fiz um arrudeio para sair aqui da igreja, que eu acho que nem o Google aguentava. Porque o medo traz isso. O medo traz um surto de velocidade, de força, de sabedoria, de atenção, porque o medo, queridos, escute isso, é o instinto básico de sobrevivência. Agora, escute isso, você está aí comigo? Faz assim com as mãos. O medo, ele passa a ser bom? Sim, quando, desde que permaneça racional. Como é isso, pastor? Permaneça racional. Não, eu falei algumas coisas aqui que eu tenho medo, mas em cima disso, tem uma coisa que eu tenho muita, chamada fé. Então, ele permanece racional sob o controle da fé. Em que, pastor Pedro? Nas promessas de Deus, na graça de Deus. Eu sei que ainda que as batalhas estejam grandes, ainda que as lutas estejam intensas, eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aplauda o Senhor. Então, apesar de ser uma coisa racional, quem me controla é a minha fé nas promessas de Deus. É saber que tudo vai passar. Eu não sei quando esses recursos vão chegar, mas eu tenho certeza que uma hora vai chegar. E eu tenho certeza que vai chegar no tempo certo, na hora certa, para um propósito. Sabe, queridos, eu vou falar como psicólogo. Você sabe o que chama-se fobia? Eu vou definir de uma maneira muito prática o que é fobia. Fobia é o desequilíbrio entre medo e fé. Quando o medo, ele começa a tomar proporções na tua vida, tua fé, ela tende a morrer. E o medo tende a sustentar a tua vida. E como o medo sempre será maior do que você, você vai entrar em um start de desespero, em um start de fobia, algo que você não vai conseguir lidar. Sabe, queridos, todas as vezes que tiramos os olhos da fé nas promessas de Deus, nós ficamos vulneráveis ao medo. Escute isso. Todas as vezes que você tira o foco da tua fé nas promessas de Deus, você começa a ficar vulnerável ao medo. E voltando para o texto que nós começamos lá em Deuteronômio, é tão interessante que aqui, no versículo 26, diz assim: mesmo assim não quiseste subir, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor vosso Deus. E no versículo 32 diz: no entanto, nisso não cresces no Senhor vosso Deus.
A palavra de Deus diz: vocês não quiseram ir, vocês não quiseram tomar posse da terra, eu dei a terra para vocês. Mas por quê? Porque vocês não confiaram no Senhor teu Deus. Então, pastor, como é que eu combato o medo? Nós sempre estamos buscando respostas para os nossos medos. Mas, queridos, o que o medo é capaz de fazer? Porque ele é algo tão sério e ao mesmo tempo tão nocivo. O que eu acho interessante do medo, que é algo tão sério, é tão nocivo, e o pior de tudo é que o medo, ele nos leva a pecar. Porque quando eu tiro os olhos de Deus, eu fico vulnerável, eu perco a minha fé. E se eu não tenho fé nas promessas de Deus, eu vou começar a buscar atalhos, eu vou começar a agir na minha força, eu vou começar a fazer do meu jeito, e aí a centralidade do Senhor sai da sua vida, e você começa a pecar, porque tudo que você adora, que não seja o único Deus, passa a ser teu ídolo. E eu queria trazer alguns pontos acerca do medo. O primeiro ponto é que o medo, ele desrespeita o plano de Deus. Aqui no versículo 19, desse mesmo de Deuteronômio, diz assim: e quando partimos de Horebe, passamos por todo aquele grande e terrível deserto, que vistes pelo caminho dos montes dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenou, e chegamos a Cades Barnea, e eu vos disse: chegasse aos montes do amorreu, que o Senhor vosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus coloca a terra diante de ti, vai e possui, como o Senhor Deus dos teus pais te disse. Não temas, não te desanimes. Irmãos, escute isso. O Senhor diz, mesmo depois de tudo o que o povo enfrentou e sair vitorioso do Egito, depois de tudo que eles enfrentaram, de terem rompido no deserto, depois de vencerem o exército de Faraó, as ondas do Mar Vermelho, os desafios da jornada, os hebreus não conseguiram enfrentar o último obstáculo, que foi o medo. Deus começou a falar: olha, eu te tirei do Egito, está aqui, queridos, olha, e quando partimos de Horebe, passamos por todo aquele grande e terrível deserto. Não era qualquer deserto, era até um deserto grande. Irmãos, quando a Bíblia fala terrível, eu não queria nem imaginar o que aquele povo passou. E Deus disse: olha, eu tirei vocês daquele grande deserto, daquele terrível deserto, e vocês passaram pelo caminho dos montes dos inimigos, como o Senhor nosso Deus ordenou a vocês, e agora vocês chegaram a Cades Barnea, e o Senhor disse: olha, chegasse aos montes do inimigo, o Senhor te dá. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu falava nesta manhã. Como você chegou nessa igreja? Para um pouco. Quando você saiu do mundo e encontrou com o Senhor, como era a tua vida? Como você estava? Não precisa falar não, irmãos. O que Deus já fez na tua vida.
povo desconsiderou, desrespeitou o plano de Deus. Sabe, queridos, pode ser que você chegue no ponto das maiores promessas de Deus, mas você nunca poderá desfrutá-las, porque você está deixando que o medo domine a sua vida. Eu tenho aprendido, queridos, que Deus tem planos maravilhosos para mim e para você, mas o medo, ele desrespeita a cada um desses planos que Deus tem na sua vida. Parece que Deus não fez nada. Você olha agora, nesse exato momento, para as circunstâncias que você está enfrentando. É como se você esquecesse de tudo que Deus já fez. E eu quero te dizer, o mesmo Deus que te trouxe até aqui, é o mesmo Deus que está com você hoje e para sempre. Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Pode ser mais forte para poder eu me animar. Aleluia! Glória a Deus! O apóstolo Paulo, ele chega para o seu discípulo Timóteo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 7, não precisa abrir. Ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Paulo discipulando Timóteo. O que é covardia? É por tipo de temor, medo. Covardia é você olha a circunstância, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser na minha vida? Como é que eu vou sobreviver? Olha essa luta, olha essa batalha. Paulo diz: o Senhor não te deu espírito, é um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Porque a Bíblia diz: o amor lança fora todo o medo. Você sabe que Deus te ama? Olha para o seu vizinho e diga: Deus te ama demais. Ama mais do que você mesmo, ama você. Então, se eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus tem um controle de todas as áreas da minha vida, até as que eu não consigo resolver, aí é que Ele tem controle. Então, o poder, queridos, ele nos faz avançar diante das incertezas. Paulo diz: Deus não te deu, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. É o poder de Deus, é a presença de Deus que me faz avançar diante das incertezas que eu estou vivendo. Como vai ser amanhã, eu não sei. Eu não sei nem se eu estou vivo amanhã. Quanto mais acerca das outras coisas. Eu sei de uma coisa, que enquanto todos os dias eu vou amar o Senhor como eu nunca amei, eu vou servir a Ele como nunca servi, e se tiver luta, pode ter canivete, peixeira, faca, tudo na minha frente. Eu sei que Deus me ama, e Ele cuida de mim. Sabe por quê? Não sei você. Ele é a menina, eu sou a menina dos olhos dele. Menina não, eu sou menino, né? Sou menino dos olhos dele.
Sabe, queridos, e ele diz, olha, eu te dei poder para avançar diante da incerteza. O amor lança fora o medo. E ele diz, olha, eu te dei poder, amor e de equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque o Senhor não nos deixa ocupar a nossa mente com coisas irracionais, com coisas falsas, impossíveis de acontecer. Está uma luta, meu Deus, se eu ficar sem comer, se eu não tiver dinheiro para comer, meu Deus, e a conta da Enel, e a conta da Cagés, e meu aluguel, meu Deus, tem gente que fica tão irracional, que quando diz, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, meu Deus, eu estou me vendo lá na rua, botado para fora da casa. Por isso que Paulo chega para Timóteo e diz, olha, o Senhor, aleluia, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Porque quando você está debaixo de luta, você começa a pensar em coisas que são impossíveis de acontecer. Meu Deus, e agora? Se eu perder meu emprego? Meu Deus, se aquela coisa que eu estava esperando não chegar? Irmãos, olhai para os lírios do campo, para as aves do céu. Por isso que Paulo diz, o Senhor te deu espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Quando o medo te assola, você fica tão irracional, que você acha que você vai se acabar hoje. Deixa eu te falar, é assim ou não é, irmãos? Ou será coisa da minha cabeça? Você já começa a pensar, quando a situação está difícil, quando o medo te assola, tu começa a pensar nas coisas mais terríveis da tua vida. Você fica irracional. Sabe por quê, irmão? Eu vou te dizer. A igreja hoje é a igreja emocional. Não existe mais equilíbrio. Não existe mais razão. Movido por fé nas promessas de Deus. Sabe, queridos, não deixe que o medo desrespeite o plano de Deus na tua vida. Porque aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. É para Ele. Agarre-se às promessas de Deus. Conquista a terra. O Senhor disse, olha, e vos disse, chegasse aos montes dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, vos dá, mas Ele diz, eis que o Senhor teu Deus coloca a terra diante de ti, vai, possui. Deus já entregou a promessa, mas você tem que ir, você tem que possuir. Volto a dizer, nesse processo que eu estou vivendo, quando o cartório diz assim, olha, faltou o documento, meu irmão, eu saio feito um louco aqui, não é? Para resolver e resolvo. Porque o que depender de mim, Deus pode contar comigo, para que Ele cumpra a promessa dEle na minha vida. Eu não titubeio, eu não fico esperando, aparece a circunstância, eu vou para cima, custa o que custar. Agora, eu não posso fazer aquilo que só Deus faz, porque eu não sou Deus. Eu não consigo ser Deus nem por um segundo.
Então chega uma hora que aquilo que eu não posso resolver, Senhor, agora é contigo, Senhor. Eu vou entrar num descanso. Eu vou entrar no descanso. Porque não adianta me preocupar. Aquilo que a pastora disse: eu estou precisando de dinheiro, alguém vai me dar? Alguém vai pagar as minhas contas? Alguém vai resolver os BOs que a partir de amanhã tem? Hã? Não. Então só tem uma coisa: descansar e confiar no meu Deus. Aleluia. Sabe, queridos, é tão interessante que aqui no versículo 26 diz assim: mesmo assim não quisesse subir, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor, vosso Deus. E no versículo 32 volta a dizer: olha, no entanto, nisso não cresce no Senhor vosso Deus. Sabe, queridos, é tão interessante. É tão interessante. Segundo ponto que eu quero deixar: o medo, ele distorce o propósito de Deus. O que é distorcer? Tira você do propósito. O medo, ele tem uma ação bem previsível. Ele distorce a nossa visão, rouba-nos a expectativa. Veja o que Moisés ele diz, ao resumir a atitude do povo em virtude do medo. Ele diz: olha, murmuraste em vossas tendas, e disseste, portanto o Senhor nos odeia, e nos trouxe da terra do Egito, para nos entregar às mãos do homem, para nos destruir. Olha, irmãos, pelo amor de Deus. O povo ficou tão assolado com medo. Deus diz: possui a terra. Não! O Senhor mandou para essa terra para nos destruir. Olha o que está acontecendo com a gente. Olha o que eu estou vivendo. Aleluia. Eles começaram a se queixar. O Senhor nos odeia. Por isso que o Senhor nos tirou do Egito. Quer dizer que tirou do Egito para sofrer. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite: Deus te tirou do Egito para entrar na terra da promessa, para entrar em Canaã. Pode ser mais alto, irmão, por favor. Falava uma coisa hoje de manhã: o medo, ele revela o pior que nós temos dentro de nós. Eu tenho, 30 anos de ministério. Eu já convivi com vários tipos de pessoas. Depois de tão calejado, como pastor, o Senhor diz: agora faz psicologia, para tu entender agora de mente. Eu aprendi: quer conhecer uma pessoa, pise no calo dela. Quer conhecer uma pessoa, pise nela. Porque o pior dela vem à tona. E a gente se assusta com as reações das pessoas quando não é aquilo que elas querem. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. O equilíbrio que o Paulo tanto fala, que ele deu poder, amor e equilíbrio, não nos deixa ocupar com as coisas irracionais, com as coisas falsas, com as coisas impossíveis de acontecer.
Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para mim, para você. Amém? Amém, 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 amém. Não deixe que o medo os desrespeite. Agarre-se na promessa de Deus. Conquiste a sua terra. E brade de vitória, irmãos. Então o medo, ele desrespeita o plano de Deus. Mas o medo também distorce o propósito de Deus. Como é que pode, irmãos? O povo viu os milagres que Deus fez, tirando do Egito, Deus manda pragas, no deserto o Senhor alimenta, sabe, eles não são sucumbidos e afogados no mar vermelho pelas ondas do mar, e o povo vem dizer, quando chega para entrar na terra, que Deus levou para aquele lugar para destruí-los, e começa a murmurar. Irmãos, só sendo insano, né? E desculpe, irmãos, tem muita gente insana hoje dentro da igreja. Perdoe de falar isso. Que confiam em tudo, menos no Senhor. Confiam no seu trabalho, confia em pessoas, mas não confia no Senhor. O medo, queridos, ele tem ação bem previsível. Ele distorce a nossa visão. O medo, pior do que distorcer a nossa visão, ele rouba a nossa perspectiva. Sabe o que é roubar? Arranca de você. Sabe, queridos, Moisés, ele resume a atitude do povo de Deus em face do medo. Ele diz, olha, murmuraste em vossas tendas, e disseste que o Senhor nos odeia, e nos trouxe da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Sabe, queridos, quando temos medo, nós somos tentados a acusar. Nós somos tentados a ofender. Nós somos tentados a desconfiar. Nós somos tentados a desrespeitar. Nós somos tentados a reclamar. Nós somos tentados a culpar pessoas. Nós somos tentados a mentir. Sabe por quê? Porque tudo que nós queremos é proteger a nós mesmos. E não termos que admitir que estamos com medo. Não termos que admitir que não temos mais fé nas promessas de Deus. E quando nós não admitimos que temos medo, nós começamos a fraquejar na nossa fé, começamos a fraquejar nas promessas de Deus, porque o propósito de Deus para a vida daquele povo não era aniquilar, mas dar-lhe a terra prometida. O propósito de Deus na tua vida é te dar a promessa. Olha o seu vizinho e diga, Deus está com as mãos estendidas para te entregar a promessa, mas você está com medo.
É bem verdade, sim, que havia gigantes naquela terra. Mas o maior gigante não estava em Canaã. O maior gigante estava no coração do povo. Por isso que a pastora Amanda, sem nem combinar, ela falou aqui: onde está o teu tesouro, está o teu coração. O grande gigante não era os que o povo viram lá em Canaã, mas o coração. Coração. Sabe por quê? Porque eles estavam cheios de medo. Parece que tudo que Deus fez foi invalidado. Parece que tudo que Deus fez não serve. Sabe, queridos, o medo desencoraja o povo de Deus. O medo, queridos, ele é contagioso. Eu conversava com um líder de uma igreja, uma das nossas igrejas, e teve aqui a confraternização de líderes e pastores em janeiro, e ele disse assim: pastor, eu saí de perto de um líder, porque era tanta palavra, tanto pensamento negativo, eu disse: eu estou fora, deixa eu ir para o outro lado da mesa. Eu disse: fez bem, você tinha era corrido, que eu não quero estar perto de quem só tem palavra negativa. Eu não quero estar perto de quem só vê problema, só vê dificuldade, só vê luta, só fala de luta, só fala de guerra, só fala disso, daquilo, outro. Estou fora. Qualquer palavra é uma oportunidade para você descarregar os teus medos. Está tudo bem? Não, pastor, está assim. Ai, meu Deus. Sabe, queridos, o medo é contagioso. Quando alguém cede ao medo, essa pessoa transforma o mundo ao seu redor em desencorajador. Você perde a coragem. Aqui no versículo 28 diz assim: olha o que eles falaram: para onde subiremos? Rapaz, Deus já entregou, já num monte, ainda pergunta para onde vai subir. Para onde subiremos? Nossos irmãos desanimaram os nossos corações. Olha aí, os nossos irmãos desanimaram os nossos corações, dizendo: esse povo é maior e mais alto do que nós, as cidades são grandes e muradas até os céus, até o céu. Além disso, vimos ali os filhos dos Anaquins. Irmãos, você está aí comigo? Faz assim com as mãos. Queridos, o medo, ele tem um poder de esgotar a nossa força, e tira de nós a vitalidade das pessoas que amamos, que estão ao nosso redor. Eu falava hoje de manhã, nós tivemos ontem o dia da raiz. Quarta-feira, o presbítero Vladimir mandou mensagem à noite para mim, era 6 horas da noite, disse: pastor, sábado é o dia da raiz, e nós só temos 3 cestas básicas. Eu disse: como é? 3 cestas básicas. Eu imediatamente, acionei a comunicação aqui, eu disse: irmãos, eu não sei que mensagem, que banner você vai fazer, mas que o Espírito Santo use a você nesse dom. Faz um banner. E eles fizeram um banner. Olha, mais ou menos assim, eu não me lembro, que eu tenho... o que você faz com R$41?
para alimentar uma família que não tem o que comer. Aí eu postei no dia seguinte, na quinta-feira, para a glória de Deus, todos os líderes de célula, eu creio, ofertaram uma cesta básica, e de 3 cestas, nós distribuímos ontem 50 cestas básicas. Deixa eu fazer uma pergunta. Esses líderes de célula não amam a obra, não? Ama. Esses líderes de célula não sabem as necessidades que as comunidades passam? Sabem. E por que não contribuíram? Vou te falar. MEDO, medo. Como é que eu vou dar se eu já não tenho? Poxa, esse mês está difícil. Poxa, esse mês está assim. Quando nós trouxemos a ideia de que R$41, que é o preço que nós compramos a cesta básica, que num supermercado é quase R$100 essa cesta, e muitas vezes alimenta pelo menos uma semana famílias que estão passando fome. Quando nós mandamos esse recado, nos tantos se mobilizaram. Eu amo os líderes de célula dessa igreja. E sei que eles amam a obra. Mas tem momentos que o medo entra. E você não faz aquilo pelo qual você assumiu o compromisso com Deus. E eu posso citar vários exemplos que o medo ele faz, queridos. É tão impressionante que Deus mandou os 12 espias para a terra, 10 voltaram com relatório negativo. Irmãos, preste atenção, e esses 10 que voltaram, contaminaram 10 pessoas, diga 10, mais uma vez 10, mais uma vez 10, contaminaram uma nação. O relatório deles, de 10, contaminou uma nação. Quando Deus mandou o povo ir para Canaã, o que é que esse povo gerou neles? Esperança, sim ou não? Quando eu falo de promessa, o que é que gera dentro de você? Esperança, sim. Quando eu falo de promessa, o que gera dentro de você? Sonhos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Por quê? Promessa, sonho, nos traz a ideia de quê? De terra boa, de segurança, é um novo começo, não é isso? Sim ou não? Mas eles ficaram arruinados durante anos, pelo medo contagiante de 10 espias, irmãos. Porque o medo, ele desconsidera as promessas de Deus. Aí quando eles falaram isso, Moisés ele fala aqui, então eu vos disse, não vos amedronteis, nem os temais, o Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, pelejará por vós, conforme tudo que fez por nós no Egito, diante dos vossos filhos. Moisés se levanta como líder, e ele declara, ele diz, olha povo, cético, murmurador, o Senhor que foi adiante de vocês, está dizendo, olha, foi Ele que levou vocês, como um pai leva seu filho, por todo o caminho, até vocês chegarem até aqui. Não tem mais. Olha o que Ele fez por nós. Olha o que Deus já fez por você, meu irmão. Olha o que Deus já fez por você, minha irmã.
Moisés se levanta como líder e inquire aquele povo. Olha, é o Senhor que levou vocês até aqui. É o Senhor que te trouxe até esse lugar. Não temas, Ele vai pelejar por vocês. A guerra não é sua, a guerra é minha. Eu pelejarei ao teu favor. Que é assim que o líder faz. Encoraja. Vai. Avança. Olha o que Deus já fez na tua vida. Quem era você? Olha, você está tão pertinho da promessa. Você está tão pertinho da vitória. Mas o medo está roubando de você as promessas. O medo está desencorajando você. Deus deu uma ordem ao povo: tome posse da terra. Não era nada sem procedência. O Senhor convidou o povo por todo o caminho, por toda a jornada. Você está comigo? E sabe como ele conduziu um povo? Dando provas atrás de provas que ele estava com o povo. Qual é a prova que você quer hoje de que Deus está contigo? Em terra. Qual é a prova que você quer que Deus está com você? Olha para onde você, quem você era e quem você é hoje. Quer mais prova do que isso? Eu digo a mim, de onde meu Deus me tirou. Eu não gosto nem de olhar, porque eu sei que nem aqui eu estaria mais. E quando eu olho a obra que Deus fez na minha vida, e continua fazendo, e vai continuar e fará, até que eu pise em Canaã. Eu já entrei aqui na sala de louvor, tem uns 3 pandeiros, porque um não vai dar conta. Eu vou pegar 3. Um num pé e 2 na mão. É assim. É assim que a gente envergonha o diabo. É assim que a gente envergonha Satanás. Bastava o povo parar, irmãos, e olhar para trás e certificar do quanto Deus cuidou deles. Basta você parar agora e olhar para trás, e olha como Deus cuidou de você. Olha o que você já passou. Tu era para estar morta, tu era para estar morto, tu era para estar... Não vou nem falar, senão não dá certo. Mas Deus não quer que você olhe para trás para ver o cuidado dele na tua vida. Ele quer que você saia daqui hoje olhando para frente, para as promessas de Deus em você. Aplauda o Senhor, irmãos. O medo desconsidera as promessas de Deus. Sabe, havia sim gigantes naquela terra. Há gigantes na sua vida. Há gigantes na minha vida. Cada vez que eu vou avançando para as promessas, os níveis de lutas vão aumentando. Os níveis de guerra vão aumentando. E sinceramente, irmãos, eu não vou reclamar, porque eu estou obedecendo o Senhor. Então, por maior nível de guerra e de luta, foi eu que escolhi caminhar com Ele. Por que eu vou reclamar? Por que eu vou culpar alguém? Por que eu vou murmurar? Por que eu vou questionar? Por que eu vou desrespeitar?
Existia sim gigantes naquela terra, mas o maior gigante era um medo na alma deles. Foi tão grande o medo que eles desconsideraram as promessas de Deus. Eu quero te impelir nesta noite. Eu quero finalizar aqui. Eu tenho muito para falar sobre isso. Eu quero continuar na próxima semana, próximo domingo. Olhe o seu irmão e diga assim: esteja domingo aqui. Não deixe de estar, para poder ouvir o final dessa história. Sabe, queridos, o medo, cada instante, tenta nos paralisar. Sim ou não? E todas as vezes que eu olho para essas situações, todas as vezes que eu olho para essas circunstâncias, eu só me lembro de Davi, um homem franzino, rejeitado. Aparece Golias, um gigante, o exército de Saul todo equipado e armado, e Davi se levanta e diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E Saul quis colocar armadura em Davi, ele quase cai de tão pesado. Ele era franzino, né? Deus já tinha dado a arma a ele, uma funda. A funda que ele matou leões, a funda que ele matou ursos, a funda que ele tinha prática. Que prática é essa, pastor? A prática do relacionamento, da confiança e da segurança no Deus que tudo pode. Quantos gigantes Davi enfrentou? Quantos medos Davi enfrentou? E como é que ele soube derrotar cada um? É isso que eu quero falar no próximo domingo. Se ele venceu os medos, nós podemos também vencer. Eu vi ontem aqui, né, uma equipe de jovens aí na rede de jovens, né, na adoração, né, não é isso? Né? Nova formação, e eu vendo, eu disse: imagine como foi que eles subiram ontem. Quando eu vejo o Levi com o microfone, é o segundo culto, né? Foi o FDR quarta-feira, né? E hoje, né? Solta a voz aí. A pastora está denunciando aqui. Ele disse: eu estou morrendo de medo. É uma nova estação. Quarta-feira ele estava com o microfone, não sei, ou foi domingo, eu disse: Levi, solta a voz. Não foi? Foi quarta? Foi. Eu disse: Levi, solta a voz. Porque em tudo que nós vamos fazer, que é desafiador, sempre virá o medo. Sempre virá o medo. Eu lembro a primeira vez que o meu pastor me chamou para pregar. Primeiro, eu fui para a
uma estação chamada WC. Eu passei um dia com um problema de diarreia, sério. Era 3 horas da tarde. Era 3 horas da tarde. Lembra, pastora? Lá no Fornecedores de Cana. O culto era 3 horas da tarde. Irmãos, eu estava com tanto medo que sabe o que eu pedi para Deus? Eu disse: Senhor, que esteja pouca gente na igreja. Quando eu cheguei lá, era o culto que mais tinha pessoas. Eu disse: meu Deus. E quando eu subi, peguei o microfone e olhei aquele povo. Olha, eu vi uma cidade, não vi uma igreja. Tudo olhando para mim, eu disse: agora, corro, fico ou enfrento? Eu vou enfrentar. E enfrentei. Eu nunca me esqueço, eu ainda tenho hoje guardado essa pregação. A minha letra é bem pequenininha. Eu falei sobre a fé de Abraão. E nesse dia, para a honra e glória do Senhor, foi um dia que pessoas foram curadas, foram libertas. Tinha uma mulher lá, pastor, que era obreira, que vivia falando de mim. E ela dizia lá na igreja que o pastor só deu oportunidade para mim porque eu tinha dinheiro. Porque na época eu era empresário. Então ela espalhou na igreja que o pastor só dava oportunidade porque eu tinha dinheiro. E nesse culto, essa mulher abençoada por Deus, ela estava intrigada da filha dela. E nesse culto foi tão poderoso que, além de Deus curar ela de uma enfermidade, ainda reatou o relacionamento dela com Deus, com a irmã, a filha dela. Eu disse: eita, Deus é bom demais. Por que eu soube disso? Porque no final do culto, quando eu desci as escadas, ela veio chorando me abraçar. Pedro, eu não era pastor? Pedro, me perdoe, porque eu te julguei. E me contou essa história. Sabe, as pessoas julgam sem conhecer. Conheça primeiro para julgar. Conheça a pessoa. Porque muitas vezes uma atitude de uma pessoa para outra envolve os outros, e os outros não sabem por que determinada atitude e começam a julgar. E eu vivi isso. Eu aprendi na minha vida. Deus trabalha específico com cada um de nós. Eu nunca tomo a dor de ninguém, porque Deus trabalha com cada um. Nunca vou tomar a dor de ninguém, porque Deus é Deus. O que Deus está fazendo na vida do Adriano, está fazendo diferente comigo. O que Deus está fazendo na minha vida, está fazendo diferente com a Joyce, né, Joyce? E são processos diferentes. Como eu vou julgar Adriano, julgar Joyce, julgar... Não. O povo começou a murmurar, começou a culpar, começou a desrespeitar, começou a proclamar palavras de derrota. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim: você está na terra da promessa.
Aqui é a terra da promessa, diga. Aqui é a terra da promessa. Por isso que você está aqui. A luta é grande, diga, a luta é grande. Mas Deus é maior na tua vida. Aleluia! Aleluia! E o Senhor, Ele vai completar a obra que começou na tua vida. Aleluia! O Senhor, eu aprendi algo. Aquilo que vem para me destruir, Deus vai usar para reconstruir. Aquilo que você pensa que é o fim, é Deus começando a grande obra na tua vida. Então se levanta em fé, se levanta em esperança, se levanta em força, subjuga o medo, pisa nele. Faça essa declaração: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Levanta suas mãos e começa a adorar o Senhor.